O projeto que eu desenvolvi com o meu orientador, o professor Silvio Seno Kibene, que está ali nos assistindo, uma excelente pessoa, recomendo que todos conheçam. O Silvio é professor do Departamento de Filosofia na Unicamp, então a gente desenvolveu alguns temas relacionados à filosofia e epistemologia da física e mais geralmente da ciência, no tema bastante comum no nosso dia a dia, embora às vezes a gente não perceba sobre isso, e que gera muitas reflexões interessantes acerca da própria natureza do espaço, que a princípio é como toda a física começa, estudando o espaço em que a gente interage no mundo, o que é o espaço, como a gente pode medi-lo e como relacionar ele com grandezas epistemologicamente cognoscíveis e que fazem com que a gente dê um sentido ou outro para o mundo, por meio de conceitos abstratos como números e medidas e essas coisas curiosas que todo mundo, assim como a liberdade, nas palavras de Cecília Meirelles, é algo que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Não são exatamente esses os versos. Enfim, o nome do meu trabalho então ficou Jornada pelo Nada, porque é uma paronomase divertida. E esse, na verdade, é um recorte que a gente fez, porque a gente dividiu o trabalho em alguns módulos, para buscar justamente essa evolução epistemológica do conceito do espaço vazio ao longo da história da ciência, que acabou sendo uma coisa interessante para ter uma visão geral da história da física, porque esse assunto está, na verdade, no subterrâneo de muitas das revoluções espaciais que a gente teve ao longo do desenvolvimento da ciência física. Começa desde Aristóteles, que escreveu um livro chamado Física, até as revoluções copernicanas, newtonianas, relativísticas e quânticas. Então, o nome do meu trabalho ficou... esse pedacinho aqui ficou Um Passo pelas Revoluções Epistemológicas no século XVII, que é o que está exposto ali no livro. E como eu espero que vocês vão ler, eu não vou apresentar exatamente o que está no livro. Vou apresentar algumas coisas a mais que eu achei que iam ser mais interessantes e complementariam quem fizesse a leitura das minhas constatações ao longo desse assunto aqui, que é sobre o século XVII, Descartes contra o vazio, os experimentos de Torricelli e Pascal para produzir o vácuo. Então, são essas figuras carismáticas que se confundem com o princípio daquilo que a gente chamaria de revolução científica, que daria a origem a toda uma rede de pensamentos que mudaria o modo com que a gente dialoga com o mundo e o interpreta por meio de, basicamente, caminhos lógicos e metodológicos que facilitariam com que o conhecimento fosse acessível e adquirido de uma maneira mais ou menos homogênea ao longo, espraiado pela sociedade desses filósofos naturais. Enfim, pode ficar um pouco meio abstrato, mas basicamente o que estou querendo dizer é que a ciência tem um importante componente histórico e sociológico arraigado no seu desenvolvimento, e que a ciência ela não nasceu do jeito que a gente vê ela, como uma ciência tão dura e que se vê livre de muitos pressupostos que se confundem com a própria materialidade das próprias crenças históricas que uma sociedade comporta. Por exemplo, é sabido de todo mundo, por exemplo, da história de Galileu com alguns argumentos, algumas opiniões meio contrárias à igreja, a mesma coisa com Descartes, que deixou de publicar um livro muito importante, e só foi para uma publicação póstuma, justamente por medo do que aconteceu com Galileu, que acontecesse com ele. Então, é um momento em que a gente começa a quebrar alguns certos paradigmas, e que, nesse estudo que a gente fez, eles se traduzem muito bem nesse estudo que a gente fez sobre o vácuo. Todas essas questões do desenvolvimento primeiro da ciência, desse primeiro florescer de uma quebra de paradigmas, está contido nesses trabalhos, o que é uma coisa incrível. Porque se a gente parar para pensar, assim como a ontologia dos seres, quer dizer, o desenvolvimento embriológico de um ser que levou à consumação do que você é hoje, repete a filogenia da história natural da vida, também, em certa medida, o seu pensamento, o seu próprio conhecimento sobre uma coisa que você... uma característica do seu mundo físico, pode muito bem repetir também uma evolução epistemológica ao longo da história,
porque se você começar a perguntar demais acerca de uma coisa que você acha que você sabe, certamente você vai cair em uma questão filosófica que não é muito clara para você e que você se vê abalado nas suas bases se você pensar muito sobre ela. E é justamente o conceito de nada traduz bastante essa... É um bom exemplo para isso. Bem, então, o que eu fiz aqui de diferente do que eu fiz na minha apresentação foi... Acho que pode passar, não está funcionando mais. Tá. O que eu fiz foi trazer alguns trechos crus mesmo da bibliografia que a gente pesquisou e tentar interpretar um pouco com vocês o que vocês acham e se vocês conseguem perceber essa nuance de evolução epistemológica junto com que pode acompanhar a vocês que lerem o livro, lerem o trabalho para perceber bastante. Então, vamos começar com um exemplo bem prático aqui. Nesse trabalho de princípios da filosofia, o Descartes, eu vou falar Descartes, mas a pronúncia não é essa, provavelmente. Esse trabalho dele é muito importante, é um dos últimos que ele escreveu. Foi dedicado a uma princesa da Suécia, se não me engano, que é para onde ele trabalhou no finalzinho de sua vida, para essa moça. Inclusive, ele morreu de acordar cedo, uma história muito engraçada que o Silvio conta. E que é basicamente um sumário das principais ideias que o Descartes tem, que ele começa a indagar filosoficamente algumas questões do mundo físico e algumas questões muito lógicas e racionais. Esse era um princípio que ele gostava muito, de racionalização, de dividir ter um método de divisão da resolução de um problema em muitas partes, do que, por exemplo, ia surgir o adjetivo que a gente tem hoje, uma coisa cartesiana, é justamente uma coisa muito rígida, muito metodológica, de fato, e foi ele que introduziu esse método no seu livro, que provavelmente é o mais importante dele, o Discurso sobre o Método. Então, nesse livro, o Descartes começa fazendo algumas constatações acerca do mundo físico, acerca da ética, para, a partir dessas coisas racionais que ele pensa, ele vai pensando o que seria um absurdo, o que não seria, e começa a, elegantemente, com elos lógicos incríveis e realmente assustadores, assim, porque o livro é bem grande e ele chega a conclusões que não são intuitivas, como, por exemplo, a que a gente vai ver do vácuo. E eu desafio vocês a tentarem quebrá-la, né? Porque hoje a nossa percepção é bem diferente da que o Descartes tinha, mas quem sabe por meio dessa dialética de você conhecer o que a ciência aceita hoje como dado e o que o Descartes conhecia na época, agora voltou, o Descartes conhecia na época, de você tentar você mesmo quebrar essa barreira do desenvolvimento do que você acha que você sabe, e se você realmente tem as suas bases fortes ou se você é facilmente abalável por um cara que nasceu no século XVII. Voltando. Aqui. Então, essa daqui é a segunda parte do livro Princípio de Filosofia, que ele começa tentando fazer uma questão, trazendo uma questão bem polêmica para sua época, que porque tudo estava baseado na física aristotélica, né? E então era bem rígido, bem rígido o que os peripatéticos e os escolásticos defendiam, né, fisicamente. Ele estava tentando repensar toda essa física, e a pergunta que ele vai começar a desenvolver aqui é: o que é um corpo? O que é um lugar? O que é o espaço? E nessa segunda parte, eu destaquei aqui o parágrafo 4, que fala assim: não é o peso, nem a dureza, nem a dor, etc., que constitui a natureza de um corpo, mas só a sua extensão. Parece uma proposição ousada, e ele escreve atentamente, preste muita atenção no que ele fala. Procedendo assim, não importa muito o que ele falou antes, saberemos que a natureza da matéria, ou do corpo em geral, que é uma categoria então que ele está querendo definir, o que é um corpo presente, o que é um corpo na generalidade. Então não é um corpo específico que pode ser definido, mas o que define a qualidade, o objeto corpo na física, o substantivo corpo. Se é que existe
uma frase possível de sujeito e predicado para definir o que pode ser ou não pode ser um corpo. Um corpo, em geral, não consiste em ser uma coisa dura, pesada ou colorida, ou que nos afeta os sentidos de qualquer outra maneira, mas que é apenas uma substância extensa em comprimento, largura e altura. Ele faz algumas constatações de por que não é uma coisa dura, a dureza da coisa que pode definir um corpo, nem a sua cor, nem o seu odor, principalmente porque aqui a gente retoma um conceito muito interessante dos gregos, que é você sempre, de alguns gregos, né? Principalmente Aristóteles, de você sempre duvidar dos seus sentidos. Então, às vezes aquilo que você pensa que os seus sentidos induzem você a interpretar o mundo de uma forma, é de uma coisa radicalmente diferente. E é uma coisa que a gente tem no nosso imaginário comum, certo? Porque o mundo não é nem um pouco intuitivo, haja vista todo o desenvolvimento da física no século XX, que é uma coisa extremamente contraintuitiva e que até hoje a gente não entende ultimamente no que ela significaria e como a gente pode lidar com ela, se não por mecanismos matemáticos que são deveras abstratos. E, enfim, apesar de tudo, não temos qualquer razão que nos persuada de que os corpos que assim se retirassem dessas qualidades, perderiam aquilo que faz com que sejam corpos, ou seja, a natureza dos corpos. Então aqui ele está tentando buscar justamente o predicado que complementa o substantivo corpos. De onde se segue que a natureza não consiste na dureza por seu intermédio de sentir-me algumas vezes, nem o peso, o calor ou outras qualidades desse gênero. De onde também se segue que, para existir, o corpo não tem absolutamente necessidade dessas qualidades, e que a sua natureza consiste apenas no facto de ser uma substância que tem extensão. Coisa interessante, essas teorias de lugar e de o que define um corpo, uma substância do Descartes, ele estava muito preocupado, tinha questões metafísicas para resolver também, porque um filósofo, nesse tempo, ele pensava sobre tudo, não é mesmo? E então ele gostou da ideia de definir o mundo em 3 categorias distintas. Ele não era exatamente um materialista no que a gente pode chamar no sentido estritamente filosófico do termo, porque ele não acreditava que tudo que existe precisa ser tem suas causas na matéria. Ele dividia, então, a existência em 3 substâncias. A substância extensa, que daria a qualidade dos corpos, o que são corpos, que mais para frente ele vai aprofundar nesse assunto, inclusive falando sobre o vácuo. A substância pensante, porque ele acreditava que a nossa mente, embora não fosse divina e não tivesse qualidades divinas, e nem exatamente materiais, ela de alguma forma se manifesta no mundo não por meio da matéria, mas por uma coisa em si, que seria a substância pensante e a substância divina. O Gabriel não está aqui, mas eu ia falar o nome deles em latim, se eu lembrasse agora. Esqueci agora, mas depois eu vou lembrar. Res extensa, res divina e res cogito. Res cogito, acho que seria coisa extensa, coisa divina e coisa pensante. Então, daí seguinte a esse parágrafo, ele fala: esta verdade é obscurecida pelas opiniões, preconceitos que nos preocupam acerca da rarefação e do vazio. Preconceitos é uma palavra interessante que ele usa aqui, porque justamente nos denota esse espírito da revolução científica em revisitar os dogmas aristotélicos e repensar as questões de uma maneira que você pode contestar e que você vai poder provar. Embora o Descartes seja conhecido como o pai do racionalismo, ele não de todo menosprezava o empirismo. Isso é muito importante. Ele acreditava que era verdadeiramente importante você testar suas teorias por meio de experimentos que as comprovassem ou que as rechaçassem, inclusive aplicando o princípio de falsibilidade, mas que em algumas questões últimas era necessário um experimento, porque talvez fosse redundante em realizá-los, que é a coisa que ele acredita para o vazio, e que a razão em si mesma seria capaz de negar uma coisa absurda, que seria, por exemplo, o vazio. Por que ele achava o vazio absurdo? Daí segue como você faz a rarefação. Depois, no próximo, a rarefação só pode ser explicada inteligivelmente de maneira da que se propõe. Daí ele explica por que seria o que é a rarefação, que é basicamente uma coisa que já estava bem conhecida, alguns fenômenos conhecidos na época, principalmente envolvendo sifões, que fazia com que você tivesse uma espécie de que eles chamariam de vazio,
ou que estivesse preenchido com uma substância muito sutil que seria imperceptível aos sentidos e que contesse um comprimento e uma extensão. Então, a substância que ficaria dentro, por exemplo, de uma seringa, quando você tampa a pontinha dela e puxa o êmbolo para cá, o que dentro ali, hoje a gente diria que fica, é o vazio. Para o Descartes, se aquilo tem comprimento e que se a boca da seringa não se confunde com o próprio êmbolo, isto é, não há um absurdo ali espacial acontecendo, se ali tem comprimento, quer dizer que ali tem uma substância extensa, que não é captável aos nossos sentidos, mas que ela possui a qualidade de extensão e que, portanto, ela está delimitada por um espaço. Espaço ou lugar. Daí é uma curiosidade interessante. Parágrafo 8. A grandeza não se difere no que é grande, nem o número das coisas numeradas, a não ser pelo nosso pensamento. Uma continuação daquilo que ele estava escrevendo sobre a dureza e o odor, essas coisas. 9. A substância corporal não pode ser concebida claramente sem a sua extensão. Cada um desses é um parágrafo, então estou pulando muita coisa, mas só para ver onde é que o raciocínio dele vai dar. O que é o espaço ou lugar interior? Daí ele faz uma distinção interessante aqui sobre o que é o espaço, racionalmente, sem apelar para provas exatamente empíricas sobre isso. A concepção que ele tinha de espaço e de lugar foram o que levou, em última instância, à revolução do pensamento das geometrias de coordenadas. Porque a definição de, por exemplo, um lugar geométrico, vocês se lembram disso? Que é uma propriedade que todos os pontos apresentam em comum e que formam assim uma figura, um lugar geométrico. Um círculo seria um lugar geométrico no qual todos os pontos estão equidistantes de um centro e essa distância é chamada de raio. Como o Descartes era preguiçoso, ele arranjou um jeito de escrever isso por meio de equações. Isso é uma coisa interessante que ele gostava de pensar na filosofia e na ciência natural, que seria o que a gente chama de física, assim como se aplicam as regras matemáticas. Então, ele não gostava muito da ideia dos gregos, por exemplo, de que diferentes pensadores chegam em conclusões diferentes a respeito da ética, da metafísica, enquanto na matemática, por diversos caminhos diferentes, você consegue provar resultados iguais. E isso é uma coisa que aprazia ele. Ele, afinal, tinha uma educação escolástica muito forte, ele tinha lido muitos textos antigos, e isso sempre o incomodou. E como ele era um pensador dessa época, embebido por essas vontades de quebrar com a tradição, um pouco rebelde de Descartes, ele apelou para a matemática, para a filosofia, e continuou escrevendo o seu 11º parágrafo, que é provavelmente o mais interessante. Em que sentido se pode dizer que o espaço não é diferente do corpo que o contém? Por exemplo, se você pensar, é uma coisa bem abstrata mesmo. Nessa sala em que a gente está ocupando agora, para ele o espaço se confunde com os corpos que ele contém nele. Então, se aqui tem uma cadeira, o espaço é o lugar interior dessa cadeira. Não quer dizer que está dentro da cadeira, mas quer dizer que a cadeira tem uma qualidade que não é sensível, que a gente chama de espaço. E que o lugar exterior que apresenta no parágrafo 13º é exatamente esse contorno, ou esse lugar, de onde vem o lugar geométrico da geometria, que é sensível a nós e que ele ocupa exteriormente. Enquanto interiormente seria o corpo, a matéria do corpo, a substância extensa do corpo ocupada dentro desse espaço interior. E aqui faz a diferença entre lugar e espaço. Enfim, são algumas ideias, bastante lógicas e bastante rigorosas, que são bem difíceis se você apelar apenas para a filosofia, para você tentar quebrá-las, romper com elas. Mas, por sorte, o Descartes não estava sozinho nessa revolução, e de modo que as ideias dele de priorizar um racionalismo sobre um empirismo, elas foram substituídas, basicamente na dialética da história, elas foram meio que deixadas de lado, talvez pela sua demasiada abstração ou falta de
praticidade em aplicá-las, embora elas concedam reflexões interessantes e que podem nos ajudar de alguma forma a conhecer, em instância última, o que seria a natureza do espaço. Discussão essa que existe até hoje, e dividir o palco dessa revolução com outros cientistas muito importantes, como o Galileu, como o Torricelli, como o Pascal. E eu não vou ler tudo aqui, porque aparentemente meu horário já está muito avançado, mas é importante dizer, então, eu vou fazer uma apanhado geral sobre o que representou essa segunda parte da Revolução Científica na questão de empiria sobre o racionalismo do Descartes, e que foi principalmente, e essa é uma visão legal que a gente pode ter sobre a ciência, sobre o desenvolvimento, e os caminhos que ela tomou, porque ela não sempre foi essa coisa que a gente toma como hoje como dada, certo? Que ela acompanhou muito seus aumentos históricos e teve derrotas e vitórias de lados epistemológicos diferentes, de como se tratar do mesmo assunto de maneiras diferentes. E esse é um bom exemplo disso, e que a praticidade das constatações feitas principalmente pelo Torricelli e pelo Pascal nos fizeram acreditar, deixando de lado toda essa discussão sobre espaço e o que é um corpo interior, qual a diferença de lugar e de espaço, em acreditar no vazio como uma coisa sem a matéria sensível, deixando em aberto a questão muito importante do que é a natureza do espaço e do que é uma extensão, de que medir e como a gente se relaciona com o mundo por meio de medidas. Então, essa revolução empírica que Galileu, Torricelli e Pascal proporcionaram, com discussões muito acirradas em seu meio, principalmente contra os escolásticos e a filosofia peripatética. Peripatética é adjetivo de quem seguiu Aristóteles, embora a palavra seja engraçada, né? Teve uma pujança sobre essa questão do vácuo, e a partir daí a ciência continuou pesquisando sobre esse fenômeno que se aproveu chamar vácuo, sem saber ultimamente no que ele constituía. Embora muitas pessoas tivessem crenças sobre o que ele era, o que ele significava, e ainda hoje na mecânica quântica, que eu não cheguei a falar nisso com o Silvio, o último módulo que a gente chegaria a desenvolver, sobre como o vácuo, tanto quanticamente quanto cosmologicamente, ele é uma coisa muito complicada. Ele não é exatamente um vácuo, ele é muito dinâmico, ele é muito energético, e a própria energia, que estaria confusa de alguma forma com o conceito de espaço que a gente tem, e que são perguntas que ficam até hoje, e que nos induzem a pensar cada vez mais sobre como a ciência toma caminhos que não são ultimamente superados entre si, porque não é só porque uma coisa está ultrapassada hoje que ela foi científica em seu momento histórico. Pelo contrário, muitas das concepções que a gente vê hoje como erradas faz parte da ciência, né? A dialética científica do certo e errado, e de sempre assumir que você não sabe de tudo. Então, fica o nosso convite a dizer que a gente não sabe de tudo sobre o vácuo, e essa é a principal lição que eu tive com esse projeto que eu desenvolvi com o Silvio, que a gente, em última instância, não sabemos o que é o vácuo e provavelmente não sabemos o que é nada. Mas as narrativas que a gente conta para nós nos servem para entender o mundo e facilitar a nossa convivência com ele, e às vezes é isso que basta, porque para Pascal bastou acreditar que o vácuo era a ausência de se querer, e para Descartes, aprove chamar o vácuo de um absurdo, e que o espaço vazio, na verdade, seria constituído de uma substância muito sutil, que teria uma característica extensa e que não interagiria com a matéria de forma alguma. Enfim, acho que é isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas não precisa. Acho que esse é o suprassumo da minha apresentação. Isso. Alô? A gente tem um tempo para perguntas. Tem alguma pergunta da audiência? Tá dando para ouvir? Tá. Quando Descartes fala sobre a qualidade do corpo ser definida só pela extensão,
ele estaria dizendo que, por exemplo, dois corpos com exatamente a mesma extensão, mas de materiais diferentes, são constituídos da mesma substância? É que substância, nesse sentido, não é a substância que a gente está acostumado. Na verdade, a palavra que ele usou não foi nem substância, foi coisa. Coisa extensa. Então, toda a matéria, independente da substância que ela seria feita, ela ocuparia um lugar no espaço e por consequência, e sendo ela sensível, teria uma qualidade que a gente chama de coisa extensa. Então, independente da composição atômica disso, se ela ocupa lugar no espaço, ela tem essa qualidade. Isso. Fez sentido? Opa, então, quando você falou que o Descartes advoca por um algo vago, imperceptível que existe em todo o espaço, isso seria o espaço em si? Ou como ele... Se ele gostava da ideia de testar coisas empiricamente, e seria impossível ver algo empiricamente, por que ele ia querer pôr um algo que não ia se importar de nenhuma maneira em todo lugar no espaço? Tá, essa substância que ocuparia todo lugar do espaço em que a gente hoje chamaria de vazio, é o que ele chamaria de substância sutil e que mais tarde ia ser conhecido como éter. E justamente ele postulava a existência de um éter porque ele achava, justamente por causa do ponto 13, eu acho, que ele fala que o espaço e o lugar ocupado pelos corpos se confundem. O espaço não existe sozinho. O espaço não é uma coisa que simplesmente existe. Ele existe em relação a um corpo. E esse corpo que Descartes falava, que preencheria, inclusive, astronomicamente, né, daria o movimento dos astros, por exemplo, era o éter, era a substância subtil. Obrigado. Tinha mais alguma pergunta por aqui? Vai passar os slides para a gente ler, não vai? Não sei, posso. Eu recomendo que você leia a obra do Descartes, Princípios de Filosofia. Mais alguma pergunta? Cadê o Wellington com suas perguntas? Eu tenho que cobrir a luz também. Não? Então vamos agradecer o Fernando novamente. Obrigado, Fernando.